bem-vindos ao canal do Direito, professora Ana Bruneta. Hoje eu deveria estar aqui justificando por que ter criado um canal que chama Canal do Direito, de forma bem pretensiosa. Mas eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade e que eu acho que só o YouTube talvez tenha condições de me possibilitar realizar, atingir um número maior de pessoas que eu tenho do que eu consigo nos últimos tempos. Eu gostaria de amplificar um pouco a minha voz. E eu gostaria que todos os brasileiros, soa pretensioso, eu sei, mas eu gostaria que todos os brasileiros conhecessem o que está escrito. Vejam bem, eu não vou cair no lugar comum de falar do artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei. Porque isso, até que a maior parte das pessoas já ouviu. O que eu gostaria mesmo é que todos entendessem, ou pelo menos, de alguma maneira, pudessem refletir sobre o que está escrito no artigo 3º da Constituição, que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento regional, a erradicação da pobreza e a marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Tenho a impressão que se nós tivéssemos, desde as séries iniciais, o conhecimento puro, não da teoria do direito, mas sim desses que são direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro, a nossa sociedade já estaria numa condição muito melhor. O nosso atraso, ele é refletido pelo nosso completo e vulgar desconhecimento. Há uma ausência completa de reflexão crítica na sociedade brasileira nos últimos tempos. Na realidade, eu passo os olhos sobre uma notícia como se isso fosse me dar condições de argumentar sobre aquilo que está sendo relatado. Nem sempre aquilo que está sendo relatado é o reflexo, é a expressão daquilo que vai ser o determinante na solução de eventuais conflitos dentro da sociedade brasileira. A nossa sociedade é uma sociedade complexa. E a nossa sociedade não é uma sociedade complexa agora, nos últimos anos. Nossa sociedade é complexa. Nem vou chegar nos primórdios, eu vou chegar lá em 1889, com a proclamação da República, quando o povo abismado assistiu à proclamação da República, quando foi chamado a participar de uma proclamação da República sem entender o que significava aquilo e o que implicaria na realidade para a sociedade brasileira uma proclamação da República que não era um sentir nacional. Eu não sou contra, muito pelo contrário, não renego a história, mas não houve dentro da sociedade brasileira um sentir nacional coletivo. Não temos uma identidade nacional e talvez seja isso o grande problema da sociedade brasileira. Porque essa complexidade nos impõe uma obediência a um regramento comum. Esse ordenamento jurídico, esse conjunto de regras que é proposto para que todo cidadão brasileiro conheça, evidentemente, mas não só conheça, obedeça e não obedeça por servilismo ou de alguma maneira, mas sim que o obedeça pela compreensão de que, ao compreender a necessidade de uma sociedade organizada, eu, dentro da minha condição de cidadão, promovo o bem comum, respeito as diferenças, conheço os meus direitos, mas também os meus deveres dentro de sociedade. E isso facilitaria muito a nossa vida. E, na verdade, nós não precisaríamos, então, de uma infinidade de normas como nós temos no Brasil, se nós compreendêssemos os objetivos que constituem a República. Mas nós não conhecemos. Essa é a nossa situação. Essa é a situação de desconhecimento vulgar, como diria Rui Barbosa, vulgar é ler. Refletir é que é realmente importante. Então não adianta eu só reproduzir um conhecimento como se eu fosse um papagaio
sem uma capacidade de entender ou de compreender o quão complexo é a solução de um conflito em sociedade. Tem um autor que eu gosto muito, ele diz que se fosse assim, nós resolveríamos o problema como dois hipopótamos, resolveríamos não resolveríamos pela adequação e argumentação através da palavra, resolveríamos através da agressão física, porque desconhecemos outro método de solução de conflito. É para isso que nós temos regras, é para isso que nós obedecemos regras em direito. E isso não se discute atualmente na sociedade brasileira. De tanto ver isso acontecer, eu resolvi criar esse canal para poder falar aquilo que eu tenho vontade, evidentemente, aquilo que eu falava só em sala de aula, mas principalmente estabelecer um critério mínimo de informação. Eu não obedeço às regras porque eu quero, eu não obedeço essa regra eu obedeço. Eu as obedeço porque eu estou inserido dentro de um contexto maior, um contexto que me impõe esse comportamento restritivo algumas vezes do Estado, porque esse é o comando normativo, ele traz uma determinação, ele traz uma imposição, e isso não parte do pressuposto do se eu quero ou não obedecer a essa norma. Isso é maior do que a minha pessoa, isso é maior, isso é a promoção do Estado, essa busca por uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente mais solidária. É isso que nós devemos buscar em sociedade, é disso que se trata o ordenamento jurídico. Uma criação de regras, de normas disciplinadoras da vida em sociedade. Nós, advogados, nós estamos distanciados do direito num único ponto. Usamos o direito como uma forma de levar um pleito a juízo, buscar solucionar uma contenda, levar o intérprete ao juiz que representa o Estado a nossa insatisfação, a nossa inconformidade. Agora, tirando isso, eu vou resolver esses problemas com a minha participação, com a minha inserção dentro da sociedade, com a minha concordância ou não para com aqueles que criam a norma. A norma, ela não advém do divino, do superior, de uma força mítica, ela surge da minha expressão em sociedade, ela surge da minha participação política, ela surge, em verdade, com um critério e com o critério apurado que eu vou ter para delegar responsabilidades para aqueles que vão criar as normas. E essas normas, elas são criadas na esfera do município, nos estados e na União, através da minha delegação de poder. Sou eu quem tem poderes, eu, cidadão, eu transfiro aquilo que me é intrínseco, o meu poder, a minha liberdade, a minha garantia, os meus direitos políticos, eu transfiro para que outras pessoas me representem. E nessa representação o direito surge como uma expressão cultural, como um retrato, como uma fotografia do momento político que nós estamos vivendo. Vejam bem, não é um canal político, mas direito, política e economia, eles estão sempre juntos na sociedade moderna. E principalmente a forma como eu, que vivo na polis, que vivo na cidade, vou contribuir para a melhoria do direito, para a melhoria das normas, porque direito é exatamente isso, esse conjunto normativo que tende a disciplinar e a facilitar a minha vida em sociedade. Então, atendendo aos meus anseios, atendendo às minhas demandas, o legislador, ele vai criar normas muito próximas daquilo que eu gostaria ou daquilo que eu imagino que seja o melhor para todo cidadão brasileiro. Por isso, a gente tem um artigo 3º
tão bacana como esse. E digo bacana exatamente por isso, porque ele atende a todas as nossas necessidades. Ele não faz distinção, ele quer nos trazer exatamente isso, uma sociedade equilibrada, uma sociedade sem distorções. E aonde existirem distorções, que o próprio direito possa fazer essas correções, que o próprio direito, através, sim, aí dos advogados, da instrumentalização que o advogado pode dar às normas, que ele leve a minha contenda ao judiciário para que se posicione. Agora, simplesmente fica dizendo, não, eu não acredito em nada, eu não acredito em ninguém, tudo está corrompido, o sistema não atende às minhas demandas. O direito é uma força viva. O direito ele não é uma teoria. O direito ele está em constante mutação. E essa mutação é reflexo da nossa vontade, é o nosso viver cotidiano. E quanto mais eu tenho condições de manifestar a minha indignação, a minha irresignação, mais chances eu tenho de ver aquilo que está contido no artigo 3º da Constituição sendo disseminado para toda a sociedade. O que falta, na verdade, e essa é uma opinião minha, muito particular, mas que pretendo ver amplificada aqui nas redes sociais e principalmente no YouTube, o que falta é que todos nós, conjuntamente, tenhamos a exata dimensão de que nada é feito ao arrepio ou sem o meu consentimento, como se a tomada de decisão fosse sempre de outras pessoas e eu não tivesse responsabilidade sobre o que está acontecendo. Chega do povo brasileiro se comportar como se não fosse ele coautor da criação da norma, como se não tivesse responsabilidade. Em que momento nós vamos chamar a sociedade a assumir as suas responsabilidades? Em que momento nós vamos parar de dizer que sempre é culpa? E aí, evidentemente, ninguém defende os advogados, mas isso é culpa dos advogados ou isso é culpa do judiciário e das suas instâncias? A culpa, se é que nós vamos usar esse argumento da culpa, a culpa não é de um determinado grupo, a culpa é de toda a sociedade que fica silente, que se mantém omissa frente ao que acontece. O direito, na realidade, é um direito que exige participação, é um direito que demanda esforços e há que se trabalhar arduamente para que o direito possa, de alguma maneira, representar aquilo que eu espero, atender às minhas necessidades, atender aquilo que é importante para mim, para a minha família, para o meu bairro, para o meu município, para o estado e até mesmo para o país. É isso. É sobre isso que nós temos que conversar, é sobre isso que o canal do direito quer abrir, essa janela para o mundo. Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, sem transferir responsabilidades, sem dizer que não me cabe participação nesse processo, sem transferir para o governo as responsabilidades do Estado. E tem uma diferença muito grande aqui, que eu espero poder, todas as semanas, discutir com vocês. Essa diferença entre governo e Estado e o meu papel dentro da sociedade. Eu espero vocês todas as quartas-feiras no canal do Direito. Até lá!